Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Nós estamos aqui para mais uma aula de imersão bíblica da Escola Bíblica de Discípulos. E hoje nós temos um tema muito importante, muito pertinente para o nosso entendimento, para o entendimento de toda a igreja, e eu acredito que isso vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual. Nós temos um tema hoje que é a pessoa do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Pastor Vitor, nós sabemos que pelo fato de nós já termos até estudado a respeito de Jesus, né, da pessoa de Jesus, sim, vimos e entendemos através dos textos bíblicos que Jesus é Deus, porém, com o Espírito Santo, a gente, através de algumas informações, por exemplo, conhecemos o Espírito Santo pela terceira pessoa da Trindade, né? Isso faz com que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele fique ali rebaixado ou não. Muitos, por não ouvirem falar especificamente do Espírito Santo, acabam tendo alguma dúvida a respeito, sim, se ele de fato ele é Deus. Então, o Espírito Santo, ele é de fato Deus, igual ao Pai, igual ao Filho? Perfeito, pastor. Boa noite a todos. E sim, segundo as Escrituras Sagradas, de forma contundente, afirma que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai e ao Filho. E isso é evidenciado, pastor, pelos atributos que são dados ao Espírito Santo, atributos esses que somente uma divindade pode ter, somente Deus pode ter. A exemplo, eu peço que você que já está nos acompanhando esteja com a sua Bíblia, afinal nós estamos em aula, tá? Não deixa de ser uma extensão da escola. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, e nós vamos ler 2 versículos de 10 ao 11 para destacar o primeiro atributo que só Deus tem, que é exatamente o atributo da onisciência. Tá? O versículo de número 10 diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, quando o texto fala, inclusive, que ele perscruta as profundezas de Deus, significa dizer que ele tem acesso a tudo. Deus, como todos nós sabemos, ele é incomensurável, ele é infinito. E o texto está dizendo que o Espírito Santo ele tem acesso a tudo isso. Isso só é possível para alguém que é onisciente. Então aqui, esse texto, ele nos afirma ou nos mostra sobre a onisciência do Espírito Santo. Atributo este que só Deus tem. Segundo o atributo, você pode abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 139, que é o atributo da onipresença. Salmo de número 139, versículos de número 7 ao 10, nos diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então veja que o salmista ele afirma que não há como se ausentar do Espírito, porque todo lugar
em que ele for, todo lugar em que ele estiver, o Espírito lá estará. E isso só é possível, pastor, por causa da onipresença do Espírito, atributo que somente Deus tem, não há outro que tenha esse atributo. O terceiro atributo é o atributo da onipotência, que a gente enxerga isso no Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas capítulo de número 1, e nós enxergamos o atributo da onipotência no versículo de número 35. Capítulo 1, versículo 35, quando o texto diz assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse texto que fala sobre exatamente a forma como Cristo seria gerado, que é o milagre, o fato mais extraordinário que houve, que aconteceu, e isso só foi possível porque o Espírito Santo, através do seu poder, gerou Cristo ali. É o que o texto nos afirma, e isso mostra a onipotência do Espírito. Para a gente finalizar, um quarto atributo que só a divindade tem, tá? Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, o versículo de número 14, nos diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Então veja a expressão Espírito eterno. Esse adjetivo aqui, eterno, caracterizando o Espírito, mostrando a sua eternidade, que ele é eterno, tá? Isso enfatiza que ele não tem começo nem fim de dias. Então, esses 4 atributos, a gente vai aqui se reduzir devido ao tempo somente nos atributos que só Deus tem, se refere ao Espírito Santo. Logo, ele, pastor, o Espírito Santo, ele é Deus igual ao Pai, ele é Deus igual ao Filho. Embora seja verdade que não biblicamente exista esse termo terceira pessoa da Trindade, que isso foi feito depois, a fim de ter mais esse entendimento de como funciona essa interação, essa relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, mais como efeito de entender, e isso não dá a ideia de que ele seja inferior. É verdade que nós sempre temos essa ideia de que aquilo que está depois significa dizer que é inferior, mas isso não é verdade no que concerne aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a palavra fala. Perfeito? Perfeito, pastor. Uma outra pergunta. Jesus disse que rogaria ao Pai para que enviasse o outro Consolador, que é o Espírito Santo, né? Isso significa dizer que ele não estava presente com as pessoas no Antigo Testamento? Muito boa pergunta. E eu penso que isso seja assim uma interrogação de muitos. Até porque, de forma bem clara, o texto nos diz que ele vai rogar ao Pai e o Pai vai enviar o outro Consolador. Alguém, ao olhar o texto de cara, pode dizer... Então significa dizer que o Espírito Santo ele não atuava, não estava com as pessoas, com os homens do Antigo Testamento. Mas isso não é verdade, porque existem narrativas que mostram a atuação do Espírito Santo. Inclusive a gente vai enxergar isso logo no início, no livro do Gênesis, dizendo que o Espírito Santo pairava sobre as águas. A abertura das Escrituras Sagradas já nos apresenta o Espírito Santo. Agora, é verdade que existe uma dinâmica diferente da antiga aliança relacionado à nova aliança. Enquanto a nova aliança, o fato de Cristo rogar ao Pai e dizer que ele enviará outro Consolador, e a promessa é que esse Espírito habitará em nós,
essa dinâmica é diferente da dinâmica da operação no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, porque na Antiga Aliança o Espírito Santo ele já se manifestava ou agia ou atuava em pessoas específicas, líderes, reis, profetas, geralmente era assim. E essa manifestação era temporária, era pontual e era seletiva. E geralmente também essa manifestação do Espírito, que sim habitava dessa forma com essas pessoas, era exatamente uma capacitação para uma missão específica. E a gente vai utilizar 2 exemplos. Exemplo número 1 nos fala sobre a primeira pessoa que nos dá a ideia de que foi assim cheia do Espírito Santo. E Êxodo, capítulo de número 31, vai utilizar esse termo aqui, que eu acho interessante, inclusive, como o texto vai falar sobre esse tipo de enchimento. Êxodo, capítulo de número 31, versículo 1, nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E olha só, o versículo 3: E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Então veja, pastor, que aqui Bezalel ele é cheio do Espírito de Deus, que é um outro termo, uma outra nomenclatura para falar sobre o Espírito Santo. Também existe o Espírito do Senhor, é o mesmo termo, é a mesma pessoa, está se referindo à mesma pessoa, Espírito Santo. Então veja que Bezalel ele é cheio desse Espírito para uma missão específica. Inclusive eu acho interessante que essa missão específica é para a missão das artes, inclusive. É diferente daquilo que a gente entende como a atuação do Espírito Santo, que a gente sempre fala mais assim nessa ideia de curas, né, mais nessa temática da pregação, da profecia, que fala sobre esse enchimento para a arte, que também não deixa de ser interessante. A gente também vai enxergar um outro exemplo em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Você que está com a sua Bíblia, vale acompanhar sempre conosco. Versículo de número 10 nos fala sobre ali um derramar sobre um líder, tá? Que é Saul. O texto diz assim, 1 Samuel 10:10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E olha que o texto diz: o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Então veja que aqui é mais um exemplo de uma atuação do Espírito. E eu coloquei inclusive esses 2 exemplos diferentes, enquanto um recebeu uma capacitação para a área que envolve artes e esses afins. Aqui a gente vê Saul sendo cheio do Espírito Santo e ele começa aqui a profetizar, que é uma marca muito evidente de um enchimento, de um derramamento do Espírito. Ok, pastor? Ok, pastor. O Espírito Santo, às vezes, ele é associado com um poder ou uma força, e diante disso há uma dúvida: o Espírito Santo, ele é um poder, uma espécie de força, ou ele realmente é uma pessoa? Como que nós entendemos isso? Pois é, pastor. Os exemplos, inclusive, que eu utilizei, geralmente quando alguém lê, associa, inclusive, a ideia do Novo Testamento, o próprio Cristo utiliza revertimento de poder sobre força. Então, algumas seitas, inclusive, surgiram dando esse conceito
que o Espírito Santo nada mais é do que o poder de Deus. É uma extensão do poder de Deus, é uma extensão da força ativa de Deus. Logo, se é um poder, se é uma força, não pode ser uma pessoa. Há grupos que entendem assim e que defendem essa concepção, mas as Escrituras precisam nos reger. E o que a palavra vai nos apresentar é nos mostrar também a semelhança de atributos que acabamos de falar, que mostram o Espírito Santo como Deus. Existe ou há atributos do Espírito Santo que somente uma pessoa pode ter. E a ideia de pessoa, inclusive, para deixar bem claro, alguém que ouve essa expressão, inclusive pessoa de Deus, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo, alguém associa pessoa e faz assim um sinônimo como nós, pessoa no sentido de carne e osso, tá? Embora seja essa a verdade do Filho, porque ele é Deus homem, não seja uma verdade para o Pai e o Espírito Santo, porque é Espírito. Mas por que eles são chamados de pessoa? A gente caracteriza uma pessoa como aquele que tem mente, emoções e vontade, tá? Então, mente, emoções e vontade, a gente entende aqui uma qualificação para pessoa. E isso nós enxergamos na pessoa do Espírito Santo, tá? Por exemplo, o próprio Cristo, quando ele fala sobre o Espírito Santo no Evangelho de João, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 26. Olha a forma como Jesus ele fala sobre o Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, aqui tem duas importantes informações que nos falam o porquê do Espírito Santo não é uma força. Número 1, ele nos diz que ele vai enviar o que ele chama de Consolador. A palavra Consolador aqui significa ajudador, significa aquele que fortalece, também significa advogado. Força não faz isso. Força não tem como ajudar alguém, que é uma ação que só uma pessoa pode ter. Mas mais do que isso, o texto nos diz que o Espírito Santo, ele ensinará todas as coisas. Então, como é possível uma força ativa ensinar todas as coisas? O ato de ensinar somente é possível por uma pessoa. Só uma pessoa pode ensinar. Logo, a gente enxerga já nesse texto aqui argumentos que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa. E não somente isso, mas também em Atos, no capítulo de número 8, versículo de número 29, gente, o texto nos diz, quando Filipe estava ali sendo guiado pelo Espírito, o texto diz assim: então disse o Espírito, olha quem disse, o Espírito, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Então veja aqui que o Espírito Santo ele está direcionando, está falando com Filipe. Tá? Então quem dá essa direção, quem fala, quem dá essa instrução é o Espírito Santo. Uma força não pode fazer isso, não faz isso. Tá? Romanos 8:26 ainda, você pode procurar mais tarde, nos diz que ele intercede por nós. Força não tem essa dinâmica de interceder. Isso aqui é uma pessoa, é um atributo, é uma ação que uma pessoa faz, que uma pessoa realiza. E para finalizar acerca da afirmação do porquê o Espírito Santo é uma pessoa e não é uma força, em Efésios 4:30, Paulo vai dizer que é para nós não entristecermos o Espírito Santo. Então,
O fato ou o ato de ser entristecido, o poder ficar triste, somente uma pessoa pode entrar em uma situação assim, sentir isso. Então esses argumentos bíblicos fortalecem a concepção, a ideia, a afirmação de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, como muitos grupos afirmam ou querem acreditar. Ok. Então, apesar de acreditarmos na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, qual seria a função do Espírito Santo? Já no Novo Testamento, na Igreja moderna? Ok, pastor. Assim, gente, quando você lê o Novo Testamento, você observa um leque de funções do Espírito Santo, daquilo que ele realiza, daquilo que ele faz. E a gente vai destacar algumas, porque há muitas. E é importante você saber isso, porque talvez alguém fique perguntando, mas para que o Espírito Santo? O que ele faz? Qual é a atuação dele? Tá? E, por exemplo, João, no Evangelho de João, as Escrituras nos informam no capítulo de número 16 do Evangelho de João, versículo de número 8, que ele, quando ele vier, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira função ou obra do Espírito Santo é o convencimento. Isso aqui quem faz, quem realiza é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora Tito, na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo de número 3, versículo de número 5, nos fala sobre uma outra importante função do Espírito, ou obra do Espírito, que é muito pertinente. O texto diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Veja, o lavar regenerador e renovador do Espírito. Isso aqui fala que, na verdade, o Espírito Santo é quem opera o novo nascimento. É ele que trabalha e nos leva ali à conversão. Isso aqui é a ação do Espírito Santo, é a ação da regeneração, do novo nascimento, o fato de nascer de novo. Quem faz é o Espírito Santo, tá? E uma outra obra do Espírito se encontra lá na carta de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2, gente. Então veja, ele convence, ele é quem opera o novo nascimento, tá? E agora no versículo de número 2 diz assim: eleitos, ou seja, escolhidos, segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, nós fomos escolhidos, né? Segundo a presciência de Deus Pai. Pai ali nos escolheu. Agora o texto diz assim: em santificação do Espírito. Então mostra que, além do Espírito Santo operar o novo nascimento, ele também trabalha na santificação. Nós não apenas nascemos de novo, mas agora nós estamos em uma caminhada, em um processo de nos tornar semelhantes ao Senhor. E quem age, quem opera é o Espírito Santo. Tá? Alguém pode dizer: não é eu que estou me tornando santo. Não, gente. Isso é um efeito daquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós. Existe nossa participação, mas não são os nossos esforços que nos levará a uma atitude de santidade. Quem faz isso, quem trabalha, quem age é o Espírito Santo em nós. Essa é uma função do Espírito, tá? Ele é o nosso consolador, como nós lemos ainda há pouco, nos mostrando ali que está nos ajudando naqueles momentos difíceis, nos momentos complicados, que precisamos de uma
força, o Espírito Santo ele está ali, ele nos fortalece. Às vezes a gente não tem o entendimento do que acontece, mas quantas vezes, por exemplo, você que estava ali querendo desistir, sem forças, desanimado, um peso terrível nas suas costas, e talvez você pensou que foi por muito orar, e é verdade que precisamos fazer isso, mas entenda que quem colocou você de pé, quem segurou você, quem ajudou, quem fortaleceu você é o Espírito Santo, porque ele é o nosso consolador, tá? E não mais um fato não menos importante, em Atos 1:8 nos diz que ele nos reverte. O Espírito Santo ele nos capacita, ele comissiona a igreja debaixo de uma capacitação para a missão específica. O que nós fazemos é uma capacitação do Espírito Santo. Então essas são algumas funções de muitas que o Espírito Santo tem na igreja para nova aliança, nessa nova aliança, melhor dizendo. Ok. Pastor, nós vimos que o senhor pontuou que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele era seletivo, né? Ele era pontual. Algumas pessoas apenas recebiam, né, foram cheias do Espírito Santo. No Novo Testamento, parece que nós vemos assim entre aspas, uma liberdade maior de atuação do Espírito Santo. Tem um porquê que no Antigo Testamento era seletivo e agora no Novo Testamento parece que ele já a atuação do Espírito Santo ela é de larga escala? Tem uma motivação, tem um porquê? Isso se dá exatamente pela obra de Cristo, Tá? O fato, por exemplo, para nós sermos salvos, só é possível pela obra de Jesus. Vocês são salvos pela graça. Então, quando Cristo ele nos alcança, ele nos salva pela sua graça, é como se ele preparasse o caminho para que o Espírito Santo habitasse em nós, né? Que é na verdade, uma atuação conjunta. E lembrando que foi o próprio Cristo que disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Então era necessário que primeiro acontecesse a obra do Filho, que era exatamente assumir ali a nossa culpa, apaziguar a ira de Deus, que nós denominamos como propiciação, para que o caminho fosse aberto. Então seria agora a atuação do Espírito Santo. Então a ideia central aqui é mais Cristo. Precisava da obra de Cristo para preparar esse caminho. Ok. Então, às vezes confunde. Por exemplo, para quem orar? Eu oro a Deus, eu oro a Jesus, eu oro ao Espírito Santo. Tem dizer assim, eu vou orar em nome do Espírito Santo, eu vou orar em nome de Jesus, eu não só em nome de Jesus, porque a gente sempre finaliza a oração, né? Em nome de Jesus, amém. Assim, inclusive existe um credo da igreja primitiva, dos nossos pais, que mais ou menos diz assim, eu não vou lembrar perfeitamente, mas a ideia é que quando você ora a uma das pessoas, você está orando a todas as pessoas, porque a substância é a mesma. Então, quando você glorifica o Pai, você está glorificando o Filho e o Espírito Santo. Quando você glorifica o Filho, você está glorificando o Pai e o Espírito Santo. Então, inclusive, a tua pergunta aí é pertinente porque, por exemplo, em um momento com a ideia de nós falarmos mais ali com o Espírito Santo, aí eu vou falar com o Espírito Santo hoje. Eu falo por experiência própria. Acredito que seja a tua dúvida também, você que está nos escutando. Aí eu estava orando o Espírito Santo e tal, aí do nada, Jesus, não, mas é o Espírito Santo. Sim. Não fique mecânico relacionado a isso. Não fique mecânico. Porque se você está falando com o Espírito Santo,
de repente você fala Jesus, não se preocupe, deixa fluir normalmente, até porque a função do Espírito, segundo o próprio Cristo, é glorificar o Filho. Ele vem para glorificar o Filho. Tá? Isso na economia divina, a gente denomina assim, os teólogos denominam assim. Tá? Na função, ele glorifica o Filho, assim como o Filho glorifica ao Pai. Então, não se preocupe com isso, deixa fluir. É claro que existe essa preocupação, alguns dizem assim, eu não vou orar ao Espírito Santo porque senão não estou glorificando ali ao Pai e ao Filho. Não faça isso. Tá? Tenha liberdade para orar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo, ele habita em você, ok? Mas não fica com essa crise, se de repente está orando a um, aí depois você fala ao outro, eu fiz algo errado. Não, deixa fluir normalmente. Até porque inicialmente quem está te conduzindo em oração é o Espírito Santo. Se de repente ele quiser que você fale com o Pai, ele vai te guiar a falar com o Pai. Se ele quiser que naquele momento você seja guiado a falar com o Filho, você vai ser guiado. Porque na verdade, quem você glorificar ou quem você falar, você está falando com as outras pessoas também. Ok. A Bíblia descreve o pecado da blasfêmia como um pecado imperdoável, né? Aquele pecado que não tem perdão. E o que é, pastor, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pois é, vamos pegar essa referência, o texto que fala sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 12. Tá? Esse assunto eu acredito que seja importante. Mateus, capítulo 12, versículo 31 ao 32. Porque geralmente quem é novo convertido às vezes fica se perguntando, até mesmo antigo, quando não tem um entendimento, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Inclusive, blasfemar significa falar mal, falar contra a ideia de blasfemar, tá? E o versículo 31 ao 32 diz assim: por isso vos declaro, Mateus 12, 31, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem mesmo no mundo, nem no porvir. Então aqui às vezes a pessoa fica com uma crise, porque a ideia é, se eu blasfemei, então não tenho perdão. Então alguém acha, por determinada ação que praticou, fez, realizou, que de repente ela não tenha mais perdão. Tem gente que entra em uma crise dessa. Meu Deus, será que eu fiz algo que foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, em primeiro lugar, eu quero que você fique tranquilo, que se você tem essa preocupação, se blasfemou ou não o Espírito Santo, está preocupado com isso, isso na verdade já é a ação do Espírito Santo, e porque ele está em você, você sente essa preocupação. Porque se você de fato tivesse blasfemado com o Espírito Santo, você permaneceria ou estaria com a sua mente cauterizada, não haveria nenhum tipo de preocupação, né? Não haveria nenhum tipo de sentimento se errou ou não contra a pessoa do Espírito Santo. Mas enfim, o que seria blasfêmia contra o Espírito? O próprio texto nos dá uma sugestão aqui do que seria, tá, o significado de blasfemar contra o Espírito. Quando a gente vai no contexto, versículo de número 22 ao 24, nos diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Então veja o milagre aqui, Jesus curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Então é nesse contexto que Cristo fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Ou ao Espírito Santo. E o que seria aqui nesse contexto? O que o texto nos informa que a blasfêmia ao Espírito Santo
nada mais é do que você atribuir ao diabo uma ação, uma obra que é do Espírito Santo. Isso de forma intencional e deliberada, tá? Porque existem pessoas que de repente façam isso por ignorância. Não é o caso dos fariseus, porque toda a multidão ali, elas estavam admiradas, elas glorificavam. Os fariseus também estavam pasmos, perplexos com isso. Nós enxergamos isso em algumas vezes no texto, os próprios fariseus ficando ali perplexos. Só que eles estavam de uma maneira tão intencional, tão deliberada em rejeitar a obra de Cristo, que eles chegaram a esse nível de atribuir ao diabo algo que era de Deus. Então, quando alguém faz isso, isso é denominado pelo próprio Cristo como uma blasfêmia ao Espírito Santo. E é esse tipo de pecado é denominado por Cristo que é um pecado imperdoável. Ok. Não tem, então, como falar da pessoa do Espírito Santo sem enfatizarmos, então, o batismo com o Espírito Santo, né? É algo Sim. que é muito pertinente também a esse assunto. Então, para introduzirmos esse assunto, pastor, o que significa o batismo com o Espírito Santo? Ele tem alguma semelhança com o batismo nas águas? Como que funciona o batismo com o Espírito Santo? O que significa? Pois foi bom essa correlação que você fez sobre se tem uma semelhança com o batismo nas águas, porque realmente a ideia é similar. A palavra batismo, como nós trabalhamos em outros momentos, ela tem essa ideia do mergulho, da imersão. Então, o batismo no Espírito Santo é exatamente imergir alguém, uma pessoa ali no Espírito Santo. É como se essa pessoa ela ali recebesse a plenitude, algo na totalidade, não é? Mas quando a palavra ela nos fala sobre esse batismo no Espírito Santo, é claro que existem interpretações sobre isso, tá? A gente não vai pontuar as nuances dessas interpretações, mas vamos falar como nós aqui, Peniel, acredita, né? Como nós pensamos sobre isso. E a nossa resposta é claro que não é uma resposta pessoal, é uma resposta bíblica. Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, Atos 1:8, palavra de Jesus, o texto diz assim, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então aqui o entendimento que nós temos que esse batismo no Espírito Santo é um revertimento de poder, que nos habilita para sermos testemunhas, ok? Uma pessoa que ela teve esse batismo no Espírito Santo, ela é capacitada, ela é habilitada de forma sobrenatural para ser testemunha de Cristo, de uma maneira diferente, mais ousada, mais intrépida. E quem teve essa experiência, ele pode afirmar, ok? Que quando ele recebeu esse revestimento, a forma dela agir, a forma dela ver as coisas, agir no campo do reino de Deus foi diferente. Então a gente enxerga dessa forma que esse batismo no Espírito Santo ele é um revertimento de poder para nos fazer testemunhas de Cristo. Ok. O batismo com o Espírito Santo, nós temos aí um texto áureo, vamos assim dizer, que é Atos 2, né? Quando Atos fala 2. sobre a descida do Espírito Santo. E Atos 2, o verso 5, vai relatar que estavam ali reunidos varões religiosos de todas as nações que Sim. estavam debaixo do céu. E o verso 6 diz que cada um, quando houve a descida do Espírito Santo, cada um
os ouvia falar na sua própria língua. A pergunta é, o que aconteceu ali em Atos, capítulo 2? Foi línguas estranhas ou foi línguas idiomáticas? Porque o texto diz que cada um ouvia na sua própria língua, né? Perfeito. Assim, isso é interessante porque eu acredito que seja a dúvida de alguns, não sei se de muitos, mas eu particularmente, quando comecei ali a caminhada com Deus, ter o entendimento, eu pensava que aqui Atos 2 estava falando sobre uma língua que não era compreensível, até porque a gente não tinha esse hábito de ir lá ler o texto com o texto, porque a ideia era aquilo que a gente visualizava. Então, por exemplo, quando alguém é batizado no Espírito Santo, você vê ele falando uma língua que você não entende e ninguém entende, então a gente associa logo a Atos 2 e quer unir as coisas para entender. Só que o pastor já mencionou, já leu o texto de maneira muito clara. Atos 2 nos mostra um fenômeno chamado xenolalia, tá? Que é exatamente línguas idiomáticas, línguas que é estrangeira para mim, que é desconhecida para mim, que estou falando, mas, embora seja desconhecida a mim, mas se eu estou falando para você, você entende. Digamos que você fale alemão, eu estou aqui falando alemão pelo Espírito Santo, e você está entendendo um recado, está entendendo uma mensagem, a qual eu não sei nem o que eu estou dizendo, não sei o que eu estou falando. Foi o que aconteceu em Atos 2. Foi o que aconteceu em Atos 2. É isso. Ok. O batismo com o Espírito Santo acontece por imposição de mãos, conforme a gente viu já. Lê, por exemplo, Atos 19:6, que diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, esse batismo com o Espírito Santo, ele pode acontecer ou ele só aconteceu naquele momento por imposição de mãos? Pois é. O texto que você utilizou lá em Éfeso, né? Paulo, ele impõe as mãos, aqueles discípulos eles recebem. A gente enxerga isso também lá em Samaria, quando Filipe pregou e multidões ali se converteram. Então os apóstolos, eles vêm, impõem as mãos também sobre eles e eles recebem o Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, duas narrativas com o mesmo enunciado de impor as mãos. Só que isso já não acontece, por exemplo, na casa de Cornélio, quando Pedro estava pregando, diz o texto que caiu o Espírito, ninguém colocou a mão em ninguém. Atos 2, a mesma forma, ninguém pôs as mãos sobre ninguém. Então, assim, o que nós entendemos é que, embora haja narrativas que corroborem com a ideia de que impor as mãos também seja uma forma de Deus direcionar para alguém receber, não significa dizer que essa seja a regra, e também não é porque não é regra que não seja possível acontecer. Eu conheço pessoas que receberam ali o batismo no Espírito Santo porque alguém foi lá e foi uma das formas de Deus agir, de Deus fazer, porque Ele é soberano. E essa pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo quando alguém ali tocou sobre ela, ela recebeu ali esse derramamento, ok? E muitos outros, eu penso que a grande maioria, na verdade, elas recebem ali numa busca sem necessitar que alguém de forma direta imponha as mãos. Porque como o próprio texto, a própria palavra fala, quem batiza não os homens, quem batiza é Cristo. Jesus é quem batizará com o Espírito Santo. Amém. E falando agora, eu me lembrei que o meu batismo do Espírito Santo foi por imposição de mãos. Lembrei agora. Foi. Descreve aí. No momento de culto de jovens, eu acho que eu já estava até meio que
desacreditado, assim. Tava buscando quanto tempo? Há bastante tempo. Bastante tempo. Posso dizer que há bastante tempo. Não anos, mas meses incessantes. Certo. E num culto onde a manifestação de Deus aconteceu, um jovem veio até a minha direção e pegou na minha mão, me levantou e disse: receba o Espírito Santo. E naquele momento eu comecei a falar. Fluiu, né? Falei. Sim. E é interessante que naquele momento eu falei e fiquei com vergonha, porque já não era mais aquele momento de que todo mundo estava envolvido. Já Sim. era depois, que já estava todo mundo calmo. Certo. E eu me levantei e falei, e eu fiquei com vergonha. Eu digo: rapaz, será que eu falei coisa de mim mesmo? E depois o pregador que estava ministrando a palavra, quando quase terminando o culto, ele se levantou e foi lá comigo, e Deus usou ele para que eu não tivesse vergonha que aquilo que estava acontecendo era dele. Talvez, se fosse no meio de todos, não sei como que seria esse batismo, mas a forma dele pegar em mim, dele tocar e falar foi algo interessante. Sim. Então, não é uma regra. Não né? é uma regra, mas é bíblico. É bíblico, É né? bíblico. E acontece. Então, como falei agora há pouco do falar em línguas, nós, na nossa juventude, as pessoas falavam, os mais velhos falavam pra gente: olha, só você ficar dando glória, Sim. glória, 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 que a tua língua vai enrolar e você começa a falar em línguas estranhas. Então, isso é fato, isso é mito, pastor? Cara, desculpa aos senhores, mas gente, é mito, tá? É mito, porque assim, o Espírito Santo, ele não é robô. Então, às vezes, a gente em nossos dias está com muito esse negócio assim, de chaves, né? Para ter o acesso e tal. Então a gente quer uma fórmula. O Espírito Santo, ele não trabalha com fórmulas humanas. Existe direcionamento do próprio Deus através das suas palavras, mas não fórmulas. E eu sei que alguém pode ter recebido o batismo no Espírito Santo. Eu não vou dizer que não, porque foi instruído. Alguém, ela forma ali pensando que era isso mesmo, né? Ela, glória, 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 e daqui a pouco começou a falar em outras línguas. Eu sei que você ia falar agora. Quase. Mas assim, eu vou me embasar em um versículo aqui que vai servir de direção, que é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Embora seja para dons, mas isso aqui é um princípio. Segui o amor e procurai com zelo, tá? Com zelo. Gosto dessa expressão aqui, com zelo. Os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre a busca dos dons aqui, mas isso aqui também é uma validação para o batismo no Espírito Santo, porque a ideia de zelo aqui é buscar com fervor. Buscar com fervor. Então eu penso que muitas das pessoas que foram batizadas dessa forma ali, ao falar repetitivamente a palavra glória, na verdade essas pessoas já estavam em um processo de busca. E ali naquele momento o Espírito Santo agraciou essa pessoa com um fluir. Mas o batismo no Espírito Santo, segundo as Escrituras Sagradas nos informa, o princípio é buscar o Senhor com fervor, com desejo, querer, porque quando você entende que é uma promessa de Cristo, que é a promessa do Pai, e você quer viver isso, você começa a ter uma vida devocional diferente. Você ora, você lê a palavra, você jejua. Eu lembro, por exemplo, no meu batismo no Espírito Santo, quantos jejuns, quanto tempo de oração. E é claro que também não é o quanto a gente faz, gente, não é sobre isso. Não é porque eu me esforcei mais do que tal pessoa. Eu penso que, inclusive, algumas pessoas se esforçaram na sua ação muito mais do que eu.
muito mais do que eu, e talvez até hoje não receberam, tá? Mas a ideia da perseverança, a ideia da perseverança até você ser batizado, mas a pessoa precisa começar ali com arrependimento, realmente, confissão de pecados, entrega, eu estou me arrependendo, e começar com o processo de busca, com zelo, com fervor e com perseverança, ela crendo nessa promessa, ela vai ser batizada porque é promessa de Deus. Claro que algumas pessoas, elas, nesse momento de busca, às vezes elas querem ficar ali com o lábio cerrado, vai ser muito difícil ser batizado assim. É importante você ali estar buscando o Senhor, e às vezes as línguas estranhas, elas vêm ali na mente ou através de um desejo, tá sentindo aquele desejo de falar, você percebe que não é comum, é um desejo, deixa fluir e você vai ter essa experiência com o Espírito Santo. Ok. Paulo vai dizer em Atos capítulo 14, verso 14, que se eu orar em outra... Em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, tá. 14. Se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Como que acontece a edificação no orar em línguas, pastor? Porque parece que de forma humana a gente não sabe o que está falando, né? Sim. Mas Paulo vai dizer que isso serve para a edificação. De que forma as línguas estranhas, o falar em línguas, nos edificam? Primeiro que é importante, o versículo 4 diz: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Essa palavra edifica, aqui, ela tem a ideia de construir, fortalecer, levantar algo que permaneça firme. Então, assim, como você disse, embora nós não tenhamos o entendimento no nosso raciocínio do que está acontecendo, esse orar em línguas para edificação, geralmente acontece algumas coisas assim que a gente vai ver no cotidiano, e que tem essa experiência vai perceber. Número 1, ela sente assim uma renovação espiritual, ela tem o seu interior renovado, ela se sente fortalecida. Quem tem essa prática de orar em línguas, ter esse momento de oração em línguas, inclusive você se sente fortalecido, você sente uma sensibilidade à direção e à voz do Espírito Santo, que acontece no íntimo, tá? Você tem essa impressão do Espírito Santo falar com você sobre algumas coisas específicas, ok? Uma coisa que acontece e isso aqui, algumas pessoas elas vão ter essa experiência na prática, que é você começar a interceder por situações específicas que você não sabe, que você não conhece ali, e daqui a pouco o Espírito Santo ele vai direcionar. Por exemplo, alguém vem na mente ali na oração uma pessoa, você está orando, vem uma pessoa, só que ali naquele momento de oração veio uma Maria, tua parente, e você, mas o que está acontecendo? E daqui a pouco você começa a orar ali em línguas, ali com línguas estranhas, e com essa pessoa em mente, e daqui a pouco você vai saber uma situação que ela estava passando, o qual você não sabia, não teve a palavra de conhecimento, mas esse orar em línguas foi especificamente a uma situação que você desconhecia, mas que você foi guiado pelo Espírito. Então essa edificação também acontece nesse processo, e também acontece o fato de você começar a orar de forma profunda em coisas que você desconhece. Então esse conjunto de coisas assim é importante para nós entendermos sobre o edificar quando nós oramos em línguas. Isso é muito importante. Ok. Mateus capítulo 3, o verso 11,
ele vai falar ali de João Batista, falando a respeito de Jesus, que em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, o final do verso vai dizer que ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Há uma diferença, pastor, do batismo com o Espírito Santo e há um batismo com fogo? Pois é. É importante nós falarmos sobre isso porque existe debates sobre a diferença do batizar com o Espírito Santo e com fogo, se existe uma diferença e tudo. E aqui, na verdade, a grande interrogação é esse com fogo. Porque existe uma escola, existe uma linha interpretativa que ele conceitua fogo como juízo. E existem alguns argumentos para essa linha de interpretação. Por exemplo, o contexto, o versículo de número 10 do mesmo capítulo, vai dizer que a árvore que não produzir fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a ideia de fogo aqui é juízo, né? O versículo de número 12, que é posterior ao versículo 11, está falando que ele vai recolher o trigo para o celeiro, mas queimará a palha no fogo que não se apaga. Então aqui também é juízo. Só que o versículo de número 11, essa última parte, ela dá a ideia daquilo que o Espírito Santo está fazendo. É a segunda linha de interpretação, tá? E, gente, esse debate aqui é acalorado. Grandes teólogos creem da primeira forma e grandes teólogos também creem dessa segunda forma. Eu acredito mais hoje, não sei se um dia eu vou mudar de ideia, nessa segunda forma, entendendo que fogo aqui é uma ação do Espírito Santo. Ele nos batiza através desse revertimento de poder, através de ali nos colocando no corpo de Cristo também, mas tem essa ideia de purificação, de santificação. É isso que acontece com a obra do Espírito Santo. A pessoa que experimenta ali esse batismo no Espírito Santo, ela começa... Quem foi batizado, ela entende isso na prática. Algumas coisas na sua vida começam a mudar ali muito rápido. Por exemplo, se ela tinha algumas práticas que ela sabia, não, isso aqui não agrada o Espírito Santo, ela abandona. E quem está fazendo isso é o Espírito Santo. Conheço pessoas que viviam em práticas assim terríveis e depois que começou a buscar o Espírito Santo, foi mudando, mas quando ela recebeu ali um impacto, algumas amizades ela teve que abandonar, até corte de cabelo, né? Algumas atitudes, opa! Então eu vejo essa ideia aqui desse fogo está relacionado à purificação, à santificação, a nos tornar semelhantes a Cristo. Eu entendo dessa forma, grandes teólogos creem assim. E não minto, grandes teólogos também acreditam que fogo aqui se refere a juízo. Ok. O batismo com o Espírito Santo, ele é para todos, pastor? Todos que o buscam recebem? O que acontece com aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo? Qual deve ser o posicionamento dessa pessoa? Por exemplo, nós já tivemos casos de pessoas que buscaram, fizeram de tudo que nós orientávamos a pessoa fazia, mas não recebeu o falar em línguas, não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas o batismo é para todos? O batismo é uma promessa, ele não é uma promessa exclusivista, ele é uma promessa coletiva, é para todos. O batismo é para todos. Para todos, né? Então, a outra pergunta seria, o falar em línguas
ele é uma evidência do batismo com o Espírito Santo? Como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Pois é. Assim, talvez aqui seja a grande dúvida, né? A grande dúvida. Número 1, vamos colocar, eu acho que é melhor, inclusive, até pontuar: o batismo do Espírito Santo é para todos. Aí quem não é batizado no Espírito Santo, como é que fica? A gente precisa entender, gente, que número um, nós quando cremos no Senhor, quando nos arrependemos, isso aqui já é obra do Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito Santo, ele habita em nós, tá? Então, todos nós que verdadeiramente nos arrependemos e cremos no Senhor, passamos a ser morada do Espírito. Então, de repente, eu não sou batizado no Espírito Santo na ideia pentecostal do revestimento de poder, e você, pastor, já seja. Você não é maior do que eu ou tem mais o Espírito Santo do que eu. Não é essa a ideia, tá? Somos iguais e temos o mesmo Espírito, ok? Você não tem mais e eu não tenho menos. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Porque eu digo isso que às vezes alguém entra nesse complexo: poxa, eu não fui batizado no Espírito Santo, na ideia do falar em língua, de experimentar esse sobrenatural, é porque eu sou menor, eu sou um crente inferior, um crente, complexado. E não é isso, gente. Somos iguais. Não tem duas classes de crente, o maior ou o menor, por conta do Espírito Santo. Isso precisa ser desmistificado na igreja. Inclusive, algumas pessoas que, embora não tenham recebido o batismo no Espírito Santo no que concerne ao revestimento de poder, elas têm frutos do Espírito, que também é uma obra do Espírito, que é ele que gera os frutos, é uma ação do Espírito Santo. E no quesito caráter, às vezes dá show em alguém que recebeu o revestimento de poder. Entendeu? Ambos precisam ser trabalhados, ambos estão em um processo. Mas veja que a ideia de ter uma coisa e o outro não ter não desqualifica ou maximiza a importância. Isso precisa ficar claro. Agora, voltando à questão da evidência do batismo no Espírito Santo, o falar em línguas. É interessante que desde o Antigo Testamento, quando a gente vai desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, as pessoas que eram cheias do Espírito Santo, sempre houve uma correlação com a fala. Eu dei o exemplo aqui de Saul. Saul foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou. Balaão, a palavra diz que ele foi ali cheio, né? Ele foi possuído e ele começou a profetizar. Então, a ideia dos próprios profetas, etc., os 70 anciãos, quando eles são cheios ali, eles profetizam, né? Os 2 que estão fora do arraial e recebem começam a profetizar. Então, há uma correlação do batismo no Espírito Santo, desse revestimento com poder, do falar. A gente vê isso de forma muito clara em Atos, por exemplo. Ali com Paulo, em Atos 19, eles começam a falar em línguas e profetizam. Ok? Acontece isso lá na casa de Cornélio, eles começam também a falar em línguas, quando o Espírito Santo cai sobre eles, Pedro está ali. Atos 2, eles falam em outras línguas também. O único lugar que não acontece isso é lá em Samaria, no sentido de forma explícita. Não há um texto que diz que eles falaram em línguas, diz que eles foram cheios do Espírito Santo e houve algo ali, não sei dizer o que fez com que Simão, o mágico, entendesse ali que eles receberam o Espírito Santo. Não sei como, não sei se falaram e a Bíblia não descreve, não está escrito isso, tá? Mas vamos lá. Eu penso que a quantidade de textos mencionados que correlacionam o falar em línguas com o batismo no Espírito Santo
nos dá uma ideia de que o falar em línguas seja a grande marca, e acredite, atente-se a isso, a grande marca do batismo com o Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, a grande marca inicial. Agora, o que precisa ficar claro é que não existe nenhum texto dizendo, olha, quem for batizado no Espírito Santo, ele tem que falar em línguas. Não tem um texto sobre isso. Mas eu penso que como as narrativas são contundentes acerca disso, nos faz acreditar que isso seria a grande marca, e na prática a gente enxerga isso. Agora, penso eu, e não somente eu, mas, por exemplo, os carismáticos, que creem na continuidade dos dons, eles não enxergam o falar em línguas como uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Isso é uma ideia do pentecostalismo clássico, ok? E, em parte, eu concordo com eles diante de algumas situações que eu enxerguei. Porque, por exemplo, Atos 1:8, uma das formas, ou a grande marca que Cristo estabelece para o batismo no Espírito Santo, ele diz, olha, vocês vão ser revestidos de poder e vocês vão ser testemunhas. Então eu penso que, na verdade, assim, uma grande marca de uma pessoa batizada no Espírito Santo é ela ser testemunha. Porque talvez alguém falou em línguas que, na verdade, ela estava imitando alguém, e a pessoa nunca teve a coragem de falar de Jesus para alguém. Então isso me faz ficar em dúvida se essa pessoa recebeu esse batismo no Espírito Santo. Agora, quando alguém, por exemplo, que não teve a experiência do falar em línguas, é ousado, e ali, claro que depois dela estar buscando com fervor, ela sentiu alguma coisa, ela sentiu a presença do Espírito Santo ali, de alguma forma, talvez ela caiu, talvez ela sentiu um tremor, talvez ela sentiu alguma marca que ela disse, cara, isso não foi normal, não sei dizer qual foi essa marca, mas de repente ela sentiu isso, e depois dela sentir essa experiência, ela passou a testemunhar de Jesus de forma diferente. Eu penso que essa ação posterior é uma evidência muito maior. Eu penso que é uma marca muito maior. Ou, de repente, ela está se movendo em alguns dons que não necessariamente o falar em línguas. Por exemplo, de chegar ali, depois disso, conversar com alguém e, de repente, ela manifestar a palavra de sabedoria. Dá um conselho que ela fica, nossa, eu não sei de onde veio isso. Isso é o Espírito Santo. Ou ela orar por alguém e essa pessoa ali receber, sabe, um milagre. Eu vejo como uma evidência também do falar, ou melhor, do batismo no Espírito Santo. Agora, o que eu quero, na verdade, é mostrar que talvez algumas pessoas, eu não sei dizer o motivo, claro, eu vejo mais pro lado da exceção, porque a regra, eu enxergo que a maioria vai falar em línguas. A maioria vai falar em línguas, mas eu penso que haja exceções de algumas pessoas que por algum motivo não falaram em línguas, mas receberam esse revestimento de poder que é evidenciado em outras ações. Agora, algo que precisa ficar claro, e é um conselho, inclusive, para quem foi batizado e para quem tem dúvida, é que existe uma continuidade do enchimento. Alguém, por exemplo, foi batizado e morre ali, não é? E a Bíblia fala sobre novas experiências. Os apóstolos receberam novas experiências. Então existe uma continuidade de você receber. É claro, eu não estou falando, gente, de um culto. Todo culto você, meu Deus, eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi o enchimento de novo. Não é assim. Eu vou falar por experiência própria. Eu acho que eu tive 3 momentos da minha vida que eu recebi 3 enchimentos com uma carga muito forte, a qual não pude suportar. Então, para mim, esses 3 momentos, esses 3 cenários
foi muito semelhante ao batismo no Espírito Santo. Então, sem na época ter o entendimento teológico, na prática eu recebi, na verdade, aquilo que eu acredito hoje, em novos enchimentos. Sim. Em novos enchimentos. O que as pessoas diziam, não, foi renovado, que é a mesma coisa. Foi renovado, né? Mas aí você sabe que você recebeu algo ali muito forte. Não estou falando de uma alegria comum. Você entende, nossa, isso aqui foi muito diferente. Entenda que é um novo enchimento e o Senhor nos leva para mais. Por isso que precisamos sempre buscar. A gente não pode ali morrer com uma experiência e dizer, não, eu já estou aqui velho, eu vou ficar aqui. Não, gente. Busque mais, clame por mais. Eu tenho clamado por mais. Eu tenho buscado aqui uma experiência aqui pessoal. Eu tenho dito, Senhor, eu quero mais, sabe? E por que esse querer mais? É por uma emoção? É por um arrepio? Não, gente. É enfatizado em Atos 1:8, testemunha. Por exemplo, pastor, esses últimos momentos, assim, eu tenho vivido, na verdade, tenho colhido coisas que estava orando por muito tempo, em ver a manifestação por ser testemunha, para ser testemunha, para aquilo ser algo assim que expanda. Por exemplo, através das curas. Cara, Deus tem curado de uma maneira assim sobrenatural, que tem impactado as famílias e as pessoas assim vizinhas, conhecidas. Então eu percebo que esse revestimento de poder é para isso. É para nós proclamarmos Cristo, o Evangelho com poder. Essa é a direção do Senhor. Amém. Como o senhor já falou um pouquinho aí da sua experiência, você poderia contar para nós, assim, resumidamente, como foi a sua experiência do batismo, daquele batismo inicial. Ali. Pois é, eu acho assim que é interessante falar. Eu sempre tenho como marca o meu batismo evidenciado por línguas estranhas. Mas depois de um esclarecimento, muito talvez para englobar alguém que esteja nessa transição, eu lembro que foi estar numa oração do meio-dia, eu não falei em línguas. Ainda não tinha sido batizado. Pois é, naquele momento, naquela concepção, mas no entendimento que eu tenho hoje, nesse sentido, que talvez seja a dúvida de alguém, eu, embora não tenha falado em línguas, eu senti uma presença como nunca antes. Por exemplo, os meus movimentos ficaram involuntários. Eu comecei a movimentar minha mão e a gente chama isso eu até esqueci a expressão agora, como se fosse um transe, tá? Mas não completo, mas movimentos involuntários, mexendo a minha mão assim de forma involuntária, que eu não conseguia parar, um tremor muito forte, que me deixou um pouquinho assustado inicialmente. Que isso? Tá? E alguém, inclusive, me pôs as mãos sobre mim, recebo o batismo do Espírito Santo, que eu não falei em línguas. Eu não falei em línguas, tá? Mas senti esse tremor. Eu tenho certeza hoje, por exemplo, que eu fui batizado ali. Nesse momento. Nesse momento. Com a mentalidade que eu tenho hoje. Só que se eu parasse ali, talvez não teria recebido o que hoje eu digo, o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, que foi como marca mesmo, né? Que foi o grande revestimento que eu recebi ali. Que foi... É por isso que alguém diz assim, batismos no plural, porque não existe um batismo. Batismo num sentido de vários enchimentos, de várias experiências, que foi... Não demorou muito, eu penso que foi, eu acho que um mês depois, e eu recebi o que eu denomino mais claramente, talvez mais para entendimento das pessoas que estão buscando o batismo no Espírito Santo, que foi por um período grande, realmente, de oração e tudo. Eu, gente, achava que Deus não gostava de mim. Porque era todo mundo que era batizado e tudo, eu chorava, gritava, fazia... A pessoa chegou agora, converteu ontem, já é batizado. Falando, rodando, eu ficava desesperado. Ali, às vezes o terror para quem não é batizado com o Espírito Santo é que na hora
que é chamado as pessoas para serem batizadas quando dizem, olha, Deus batizou primeiro. Aí tu já fica preocupado porque não foi você. Então, aí o segundo, o terceiro não chega a tua vez, tá? Então, isso, quando aconteceu, eu lembro que foi alguém ali que não houve uma imposição de mãos, mas houve um direcionamento da pessoa ali, dizer para eu levantar que o Espírito Santo ia me tocar. E foi ali um momento que foi um gatilho e eu fui tomado. Eu não lembro porque muito bem ali da forma, da dinâmica. Eu tinha acho que uns 12 anos na época, 11 para 12. Mas a sensação é que tinha fogo em minha volta. E como uma impressão assim muito rápido em forma de visão, mas muito rápido, eu vi esse fogo, mas muito rápido. E eu não sei como alguém diz que eu saí rebolando pelos bancos. Eu só lembro que eu marchava de ponta a ponta da igreja falando em línguas e eu fiquei 1 dia e meio sem falar português. Então foi assim algo muito poderoso, muito forte, né? Uma experiência assim, nossa, incomum. Inclusive aconselho, gente, busca, não desista. Pode estar 10 anos. A efeito de consolação, gente, o William Seymour, ele que foi um dos precursores, ele precisou de um tempo para ser batizado no Espírito Santo, né? As pessoas eram batizadas no Espírito Santo e ele não. William Seymour, gente, ali o precursor do avivamento na Rua Azusa. Inclusive é ele que tem uma das ideias de que o falar em línguas não é evidência do batismo inicial. William Seymour, ele acredita dessa forma, ele acreditava dessa forma. Para você ter uma ideia, olha só. Tá? Então, fica aqui o conselho, busca. Deus tem batizado no Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela nossa comunidade, pastor, porque como nós sempre ali fica instigando as pessoas, falando, a gente vê isso muito, como eu posso dizer assim, de uma maneira muito... meu Deus, fugiu a palavra, mas acontece assim rapidamente, sempre acontece, é algo que a gente não vê aqui e ali. Deus, ele tem nos agraciado com isso, mas isso não é para uma comunidade, é para todos e precisamos buscar com fervor. Deus quer batizar você e vai batizar em nome de Jesus. Amém. Então podemos dizer que o batismo, que o Espírito Santo, ele além de ser desse revestimento, ele acaba sendo uma experiência única, né? Sim. Particular com cada um. Por exemplo, se você rebolando por cima do banco, eu já fui diferente. Quietinho, mais tranquilo, sim, com certeza. Mas que aqueles que estão nos ouvindo possam entender que a experiência com o Espírito Santo, ela é única, ela é para cada um. Né? Sim. Inclusive, é até importante, por exemplo, nós fizemos o nosso primeiro encontro com Deus, nós fizemos lá na igreja, houve muitos batismos no Espírito Santo, e uma das pessoas não foi batizada no Espírito Santo lá no encontro. Ela ficou triste, meu Deus, porque eu não fui batizado. Aí no outro dia, ela foi para casa, ela dormiu, né? Aí no outro dia, quando ela acordou falando em línguas. Olha aí. Então olha só como ela foi batizada, gente. E eu conheço outras pessoas que foram batizadas assim. Então veja que existe experiência diferente. Não sei como Deus vai batizar você ali, mas continue buscando, não para. Pode ser 10, 15 anos. Você tem até Jesus voltar para buscar. Que maravilha. Pastor, obrigado por essa aula. Amém. Que a gente possa realmente buscar, né, o Espírito Santo. Você que ainda talvez tenha algumas dúvidas, tá mais para uma quebra de paradigma, de mentalidade, que às vezes dificulta, né? Sim, eu vou falar aqui um exemplo, com a permissão dela, da minha esposa, né? Eu tava conversando com ela, inclusive acho que fica para alguém. Minha esposa tinha muita dificuldade dessa situação do batismo no Espírito Santo.
E eu penso, eu não sei se ela é mais assim, introvertida assim nessa situação, mais calminha. Eu sou mais expansivo, talvez seja explicação da forma como eu fui batizado no Espírito Santo e tal, não sei dizer. Mas ela tinha dificuldade, inclusive, quando alguém chegava para impor as mãos sobre ela. A gente falou sobre impor as mãos, né? Que parece que travava. Sim. Ela travava ali, alguma coisa acontecia que travava, né? Então havia essa dificuldade, aquele pensamento que vinha na mente, acusando que não é digno e tudo, essas coisas, sabe? Esses paradigmas, esses pensamentos, você tem que colocar de lado. Número 1, você entender que o Espírito Santo já habita em você. É como se você estivesse correndo. Veja se funciona essa ilustração para você. Como se você estivesse ali correndo por um caminho até você chegar ali na linha de chegada. Então, se você não chegou, continue correndo. Agora entenda que o caminho é para você. Você já está no caminho. Sim. Porque o Espírito Santo habita em você e só continue. Só isso. Amém. Queridos, que o Senhor possa nos abençoar e que essa aula que seja muito enriquecedora para você, e você que já é batizado com o Espírito Santo, continue, né, pastor? Continue na busca. Você que ainda não conseguiu chegar, mas já foi dito aqui várias vezes que você possa continuar na busca até conseguir, tá? Que Deus abençoe você possa nos acompanhar nas nossas redes sociais e na nossa aula presencial na segunda-feira, toda segunda-feira lá na Igreja Peniel, às 19h45, nós estamos com a nossa Escola Bíblica de Discípulos. Deus abençoe você.